Boa noite. Nós somos o casal Mariana e Tiago. Fazemos parte da Pastoral Familiar da Paróquia Santa Dulce dos Pobres. Dentro das atividades da Semana da Família de 2020, teremos hoje a palestra da Família e Educação. E para nos enriquecer, apresentamos o palestrante Rafael Tonon, da comunidade Pantocrata. Juntos, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos. Então, foi feita uma apresentação prévia aí, mas falando um pouquinho, né, a respeito de mim, que falo com vocês no dia de hoje. Sou casado, pai de 2 filhos, né? Infelizmente a Renata, que é minha esposa, não conseguiu estar junto, né, por conta inclusive das crianças, né? Tenho uma menina de 4 anos e um menino que vai completar 1 aninho ainda, né? Ele faz 1 aninho agora em setembro, né? Sou membro da comunidade Pantocrata, eu sou leigo consagrado lá. A comunidade tem casa aqui em Jaguariúna, né? Já está presente na Diocese de Amparo há um bom tempo, né? Então eu também já atuei em vários apostolados da comunidade por aqui, né? Nas várias cidades da Diocese, em pregação de retiros, em grupos de oração, né? Então pode ser que possivelmente até alguém de vocês que nos acompanham, né, que já me conheçam, a gente já tenha se encontrado. Então já estou na comunidade tem quase 15 anos, né, que eu tenho essa caminhada ali. Profissionalmente eu trabalho como professor, sou professor de História, de Filosofia e de Ensino Religioso. Atuo em colégios católicos, né, em Campinas, e em um colégio que é secular. Dou aulas no seminário também para os seminaristas lá de Campinas. Tenho um trabalho junto à CNBB, que é um trabalho mais voltado para a história, que é a minha área, né? Então é um grupo de historiadores católicos, né, que atuam junto à CNBB. Eu integro esse grupo. Enfim, é um pouquinho do que a gente faz aí em termos de trabalho apostólico. Sou catequista, né, sou ministro da Eucaristia também na comunidade, na paróquia. Então tenho essa atuação, essa caminhada. Fui seminarista, né, estudei para ser padre 8 anos, né, chegando já perto do final eu deixei, aí conheci a comunidade, fiz meu caminho dentro da comunidade Pantocrato. Foi onde também eu me casei, né? Então saí de um discernimento e caminhei para a vocação matrimonial. E hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho a respeito de um tema que eu lido diariamente com ele, né? Que é justamente o desafio da educação católica, né? Como educar filhos, né, para Deus, né? Como educar filhos de acordo com os princípios da Igreja, né? Então é um desafio para todos nós. Então, dentro desse tema, né, que é o meu tema hoje, eu gostaria de colocar assim algumas ideias iniciais aqui para a gente poder conversar. Em primeiro lugar, a gente ouve falar muita coisa de educação hoje em dia, né? Porque a gente que é pai, que é mãe, nós temos os filhos na escola, então a gente ouve da parte da escola muita coisa sobre educação, a gente ouve dos meios de comunicação, a gente ouve de gente, de perfis aí de Instagram, de Facebook, né, de especialistas disso e daquilo. Então a gente ouve muita coisa de todo lado. Então essa é a primeira ideia que eu quero colocar aqui, que se a gente for pensar na educação católica, como a Igreja concebe a educação, esses modelos que nós temos disponíveis de educação
quase nenhum deles tem algo a ver com a natureza daquilo que é a educação católica. Por quê? A nossa base, o nosso modelo de educação católica, ele está voltado para duas realidades. Nós não podemos nos esquecer disso, que são, na verdade, duas famílias, duas comunidades. A primeira família, a primeira comunidade que é educadora é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é comunidade. Deus não vive isolado. E o Pai, que é o Criador de todas as coisas, ele tem um Filho. E o Filho, que é Jesus, ele diz: eis que venho com prazer para fazer a vontade de meu Pai. Então, o grande exemplo de educação é como o Pai educou o Filho. O Filho, porque ama o Pai, ele cumpre a vontade do Pai com a força do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro grande modelo de educação. O segundo modelo de educação é a Sagrada Família. Quando nós pegamos os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas, nós vemos lá toda a narrativa, desde a anunciação do anjo a Maria e toda aquela narrativa a respeito da infância, a primeira infância ali de Jesus até a sua adolescência, os 12 anos de idade. E depois o Evangelho ele silencia. Dos 12 aos 30 anos não se diz mais nada a respeito da vida de Cristo, é o que nós chamamos no Evangelho de a vida oculta de Jesus. E aí é interessante que no início ali do Evangelho de Lucas, nós vemos o grande exemplo de educação, que era aplicado dentro da Sagrada Família. Então é interessante que o menino Jesus ele se perde, o episódio da perda do menino Jesus no templo é interessante, é emblemático. Jesus, o menino, embora Jesus não tenha deixado de ser Deus em momento algum, ele é verdadeiro Deus, mas ele é também verdadeiro homem. E Jesus, enquanto homem, assumiu a nossa condição plenamente. E como um bom adolescente, ficou ali distraído, meio avoado ali com aquilo que ele viu no templo, que é a casa de seu pai. E ali se colocou no meio dos doutores e começou a ensinar. Olha que interessante. Então nós estamos falando de educação católica. O menino Jesus, olha que interessante, que sendo ele Deus, ele é o autor da lei. E aí ele vai para o meio do templo para discutir a lei, da qual ele é o autor, com os doutores da lei, que se achavam, os donos da lei. E aí é curioso que os doutores da lei se maravilhavam. Eles falam: como que esse menino sabe tanta coisa, Ele nem estudou, nem nada, como que ele pode saber? Ele pode saber porque ele é o autor da lei. Só que o menino Jesus, ele se perde ali, se distrai. O pai e a mãe, José e Maria, voltam com a caravana. E imaginando como era costume entre os judeus, os judeus eles tinham uma vida muito próxima, uma vida familiar muito próxima. Então era muito comum os filhos circularem com os tios, com os primos, e imaginando que Jesus estivesse talvez com os outros parentes, com filhos da mesma idade. Maria e José foram seguindo o caminho, depois não viram Jesus, foram perguntando, viram que ele não estava ali, retornaram para Jerusalém. Em Jerusalém encontra o menino Jesus no meio dos doutores. E aí é interessante, quem toma a iniciativa da repreensão é a mãe, Nossa Senhora. Então às vezes a gente tem uma visão até muito piegas de Nossa Senhora, como é a moça pobre, humilde de Nazaré. Quando a gente olha bem o Evangelho, não é bem isso. Nós vemos uma mulher decidida, que sabe o que faz, que sabe o que fala, sabe as respostas que dá e os passos que dá. Quem é que dá o pito no menino Jesus? É Nossa Senhora. E pensem vocês como que Nossa Senhora assumiu a vocação dela. Nossa Senhora, ela é uma criatura. E ela sabia que o filho dela é o próprio Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Maria sabia com quem ela estava falando. Mas ao mesmo tempo ela recebeu a missão de mãe. E enquanto mãe, ela tem a missão de educar. E o que Nossa Senhora faz? Ela não pensa duas vezes, ela repreende o menino Jesus. Ela disse assim: o teu pai, eu e teu pai estávamos te procurando todos esses dias. Por que fizeste assim conosco? É uma repreensão dura, E aí o menino Jesus, ele retruca, Como bom adolescente, ele retruca também a mãe, Ele fala assim: não é por acaso não sabeis que devo cuidar das coisas de meu pai? E aí o Evangelho não fala mais nada do que Nossa Senhora falou, talvez porque ela não tenha dito nada, Pai e mãe, quando sabem repreender, às vezes basta olhar. E aí é interessante que o que o Evangelho diz? O Evangelho
nem fala se Nossa Senhora e São José retrucaram. Só diz o seguinte: e o menino Jesus voltou com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Ele era obediente, né? Então, esse é um grande exemplo, né, da educação católica. É aquela educação em que você tem ciência da missão da qual você é investido. Imagine Nossa Senhora, ela ter que repreender o próprio Filho de Deus, né? E o Filho de Deus obedecendo a Nossa Senhora, porque olha que interessante também, né? Jesus, ele fica numa sinuca, né? Porque se Jesus é Deus, quem criou os mandamentos? Deus. Portanto, quando Deus ditou os mandamentos, Jesus estava lá, a Trindade é indivisível. O Filho estava lá. Quando Deus Pai ditou os 10 mandamentos para Moisés, o Filho estava lá, o Espírito Santo estava lá, e eles em comunhão estavam agindo. E quem é que criou o 4º mandamento? Honrar pai e mãe? A Trindade, o próprio Deus. Então vocês imaginem Jesus, que é o próprio Deus, ao se fazer homem, ele se tornou sujeito da própria lei que ele mesmo criou, que era a lei de honrar pai e mãe. Então Jesus não tinha como desobedecer a mãe dele, porque ele mesmo criou a lei para honrar pai e mãe. Então, se tem alguém que honra Maria mais do que todos nós, né, nós católicos somos constantemente acusados de venerar Nossa Senhora, respeitar Nossa Senhora demais, o primeiro a fazer isso foi o próprio Cristo, foi o próprio Deus, né? Porque sendo ele filho, ele tem que honrar a mãe. Se Jesus, que é Deus, honra uma mãe humana, quem somos nós em relação a ela, né, para não honrá-la também? Então, quer dizer, Nossa Senhora ciente da sua vocação, São José ciente da sua vocação, modelo de pai, né, um modelo de pai que trabalha, modelo de pai que educa, né, modelo de pai que protege. São José, ele não fala no Evangelho, né? Não existe nenhuma fala de São José no Evangelho. É o homem do silêncio, mas é um homem que prestou grande trabalho, né, de cuidar daquela que é a filha predileta de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe de Deus Filho. Foi ele que recebeu a missão de educar Deus Filho, o Deus feito homem que é Cristo, né? O hino de São José diz, né, tem um verso interessante no hino de São José que diz o seguinte: quis o verbo divino dar-vos nome de Pai. Quer dizer, na face da terra, depois de Nossa Senhora, quem recebeu maior privilégio do que esse? O Filho de Deus chamando um homem de Pai, né? Então São José, ele tem uma missão singular. Então, quando falamos em educação católica, temos que pensar no projeto, qual é o plano de amor da Trindade. A Trindade é família, a Trindade educa. E, em seguida, a Sagrada Família. A Sagrada Família é o espelho da Trindade, certo? Então, isso a gente tem que ter como referência bíblica, enquanto católico, para o nosso modo de agir. E aí, quando a gente parte para os pormenores, tá, você vai falar, então, Rafael, nós falamos do fundamento bíblico, da questão espiritual, tá bom. E agora, nas questões práticas do dia a dia, eu como pai, como mãe, o que eu vou fazer para educar o meu filho de acordo com a fé católica? Em primeiro lugar, nós devemos deixar de lado e esquecer as referências que não partem daquilo que é fundamental para a nossa fé. Às vezes muita gente fica dando ouvidos, porque tal psicólogo disse que se fizer isso traumatiza, tal professor disse que fazer, tá, mas e você? O psicólogo, o professor, fulano, beltrano, que é famoso, que fala pela internet, que fala no canal, tá, ele não é pai do seu filho. O pai do seu filho é você, a mãe do seu filho é você. Essas pessoas não têm, diante de Deus, obrigação nenhuma com o seu filho, você tem. Você foi escolhido por Deus para gerar o seu filho. Então, quer dizer, Deus poderia ter escolhido N pessoas para gerar a vida do seu filho, mas Ele confiou a vida do seu filho para você. Então, você tem que ter, em primeiro lugar, isso na cabeça. Quem é pai, quem é mãe, a gente diz com razão, né? Meu filho, minha filha, né? Porque a gente tem esse sentimento natural de posse sobre os nossos filhos. Mas no fundo, se a gente for pensar bem, ser pai e ser mãe é você compartilhar da missão que é própria de Deus. Olha que coisa. Porque na verdade, quando você é chamado para gerar uma vida, é Deus que está te dando um filho que é dele para você cuidar, educar e devolver para ele. A nossa grande função como pai e como mãe é levar os nossos filhos para o céu. Essa é a nossa função, é educar os nossos filhos de maneira que eles se salvem, que eles possam ir para o céu, né? Então,
Isso é o que nós temos a missão de fazer, e não é mais ninguém, é você que tem essa missão. E isso não tem nada a ver com estudo, com preparo, com conhecimento. Se fosse assim, a humanidade toda que veio antes de nós não teria educado o filho. E se a gente for olhar na Igreja Católica, quantos grandes santos, às vezes sem condições, sem recursos, sem conhecimento, educaram de tal forma os seus filhos que deram grandes santos à igreja. Às vezes a gente fala na nossa igreja, né, muito da vida dos santos, mas a gente esquece que por detrás de cada santo teve um pai e uma mãe que foram fundamentais na formação da personalidade desse santo, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, ela tem pais canonizados, né? O pai é canonizado e a mãe também. Santa Teresinha, ela dizia, o primeiro grande testemunho da santidade dos pais foi o dela. Ela escreve, né, no História de uma Alma, que ela tinha filhos ela tinha pais mais dignos do céu que da terra, né? Já pensou um filho poder dizer isso de um pai, né? Olha, eu tive pais mais dignos do céu que da terra. Esse é um grande testemunho da santidade do pai e da mãe, que ela via, as irmãs viam, né? Dos filhos que sobreviveram, né? Eles tiveram mais de 5 filhos, mas sobreviveram 5 meninas. As 5 meninas foram para o convento, né? Santa Teresinha foi canonizada, agora está para ser aprovado aí, para ser aceito, né? Já parece que está tudo encaminhado já para que o Papa assine o decreto. Me parece que a irmã mais velha de Santa Teresinha, que é a Leônia, vai ter um milagre reconhecido agora, né? Em breve, né? Então, quer dizer, mais uma irmã santa, mais um fruto de santidade dessa família, né? Então, um pai e uma mãe. Se a gente for olhar para a personalidade de Dom Bosco, ele fala muito pouco do pai, né, dele, né? Ele fala também muito bem do pai, mas ele fala muito da mãe, a mamãe Margarida, né? É a mãe de Dom Bosco, que também está em processo de beatificação, né? E é interessante como o gênio, a caridade da mãe influenciou o filho, né? A mãe de Dom Bosco, né, ela morava, uma mulher paupérrima, né? Teve uma vida assim muito triste, miserável, né? De grande pobreza. Ela poderia se revoltar com tudo isso. O que essa mulher fez? Ela lutou, ela trabalhou e ela não deixou de buscar o bem. Isso impactou fortemente sobre a vida do filho, né, de Dom Bosco, né? Dom Bosco tinha mais um irmão, né, mais um rapaz, né? E a mãe era tão pobre, ela perdeu o marido muito cedo, era tão pobre que o que ela fez? Para poder montar um casebre, né, para ela poder morar, ela alugava uma parede, né, de um vizinho para poder escorar os caibros de pau para fazer o telhado da casa dela. Era uma casa assim que Dom Bosco viveu. A mãe dele lavava roupa para fora, né? Então, quer dizer, é uma pessoa assim que educou, né, o filho para a caridade. Dom Bosco, ele dizia, quando ele abriu o oratório para cuidar dos meninos órfãos, né, dos meninos pobres de Turim, o que ele dizia? Ele dizia, eu aprendi isso com a minha mãe, que a minha mãe, nós mal tínhamos o que comer, mas a minha mãe nunca deixou de ajudar os outros, de dar de comer a quem precisava, de dar de beber a quem precisava, de repartir alguma coisa mesmo sem ter. Então, os pais têm uma capacidade, né, que é só deles. Nós pais temos essa capacidade, que é só nossa. Algumas coisas só nós poderemos fazer. Os nossos filhos, eles sofrerão influências externas muito violentas, muito grandes, mas nenhuma influência será tão marcante como a nossa, para o bem ou para o mal, né? O meu diretor espiritual, ele diz uma coisa que é muito verdade, né? Antes de eu me casar, o meu diretor espiritual me falou isso, né? Eu torci o nariz assim, eu falei, será que o que ele está falando é assim mesmo? Acho que ele está exagerando, né? Antes de eu me casar, ele me disse o seguinte, olha, você vai se casar, daqui a pouco você vai ter os seus filhos, e quando você tiver os seus filhos, você vai perceber que algumas das suas qualidades e das qualidades da sua mulher, seus filhos vão ter também. Algumas qualidades. Mas os defeitos eles terão todos, de você e dela, né? Eles terão todos. Aí eu não dei muita bola, né, quando eu ouvi isso. Foi só eu ter filho para eu perceber todos os meus defeitos espelhados, né, nos meus filhos. Espelhados, é igualzinho. E da minha mulher também, né? É engraçado, né? Eu falo, né, por exemplo, né, eu falo que a minha mulher ela
remoe o mesmo assunto várias vezes, né? Se alguma coisa deu errado, ela fala, daqui a pouco ela fala de novo, né? Ela fala de novo. Eu já tenho um defeito de insistir em coisa que eu sei que não vai dar certo. Então, às vezes eu estou vendo que vai dar errado, eu falo, não, mas vamos ver. Não, mas vamos ver. Eu tenho esse defeito de insistir no que eu sei que é óbvio que não vai dar certo, e ela tem o costume de remoer, de falar, né, às vezes das mesmas coisas. A minha menina, né, o menino está começando a falar agora. A menina que já fala, já desenvolveu, mas ela tem os defeitos dos dois. Ela insiste no que vai dar errado, igualzinho eu, né, do mesmo jeitinho que eu faço. E ela repete as mesmas coisas e remoe, fala das mesmas, igualzinho a mãe dela, né? Os defeitos os filhos terão todos, né? Então aí entra também o nosso papel, do nosso esforço pessoal enquanto pais, de oferecermos para os nossos filhos pais melhores, né? Ser pai, ser mãe, de certa forma nos obriga a ser um pouco melhores do que nós tentamos ser, né? Porque isso se reflete sobre eles, né? Então, eu quero que essa nossa reflexão gire muito em torno disso, né? Que você, né, como pai, como mãe, assim como eu que também tenho essa missão, procure seguir mais a sua própria intuição, a partir da doutrina da igreja, a partir do ensinamento da igreja, a partir da sua busca espiritual como católico. Você tem, pela graça do matrimônio, você tem a assistência do Espírito Santo necessária para viver bem o seu matrimônio, para educar bem os seus filhos. Mas ninguém vai ter isso aí. Então não adianta você procurar muita resposta fora. E hoje em dia existe um politicamente correto, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha, eu sou professor e eu lido com os filhos dos outros aí há 15 anos, né? Já tem que eu sou professor. E eu vou dizer para vocês que hoje os maiores problemas da escola, da educação, de tudo isso, não são as crianças, não são os adolescentes, são os pais. Hoje em dia nós temos pais que não aprenderam a ser pais, ou pais que tiveram uma experiência muito negativa de paternidade e maternidade na sua história, com o seu pai e com a sua mãe, e aí, às vezes até na boa intenção de não cometer os mesmos erros com os filhos, negam aos filhos aquilo que os filhos merecem. Uma das coisas que os pais mais negam aos filhos, e os filhos merecem isso, é uma questão de respeito com os filhos, é limite, né? Então, os grandes problemas hoje em dia, por exemplo, da educação, da escola, estão ligados a limite, né? A indisciplina, a falta de rendimento escolar, está tudo ligado a limite, né? Hoje, um dos coordenadores meus lá pediu para assistir uma aula online, né? A gente está dando aula online agora, pediu para assistir a aula online e falou, nossa, ele ficou impressionado, falou, você não mutou os microfones dos seus alunos, são alunos de 15 anos de idade, e nenhum te interrompeu, né? Nossa, como que você consegue, né? Porque é difícil, as aulas viram bandeira. Eu falei, é limite, os alunos me conhecem, eles me conhecem, e eles sabem que se eles falarem, se eles me atrapalharem, aí a conversa vai ser outra. E aí como que a conversa vai ser outra? Eu combino com eles, eu sempre fiz isso com os alunos, né? Dando limite, eu combino com eles, eu falo, a minha aula vai funcionar assim, 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 tá bom para vocês? Tá bom. Só que, se qualquer regra daquilo que nós combinamos for infringida, na primeira a gente muda a conversa, né? E eu faço isso mesmo, né? Eu falo para eles, eu falo, olha, eu preciso expor o conteúdo. Se eu for interrompido, se tiver gracinha, se tiver brincadeira, se tiver qualquer coisa, aí a gente vai mudar. Eu vou parar a explicação. Nós vamos começar um exercício, o negócio é para nota. Não fez, acabou, abraço. É isso aí, e é uma vez só. E aí não tem reclamação, aí eu não escuto ninguém. Aí pode vir coordenador, pode vir pai, pode vir mãe. Se eu falei que era para nota, é para nota, pronto, acabou. Já perdi emprego por causa disso, né? Mas eu também já ganhei muitas salas de aula dando limite, né? E pela minha experiência de 15 anos em sala de aula, a gente ganha muito mais respeito dos alunos impondo limite do que sendo muito bonachão, muito bonzinho. O professor legalzão, ele é muito legalzão, mas ninguém aprende o que ele ensina.
Agora, quando você já vem trazendo no limite, o que acontece? Você dá o tom daquilo que tem. E hoje, um dos grandes problemas, é um desafio. Eu sou pai de criança pequena. É um desafio você impor limite. E eu digo mais ainda, né? Que para quem é homem, né? Aparentemente, homem, né? Parece ser mais autoritário e tal, mas não. Quem consegue pôr limite bem mesmo é mulher. Mulher tem um dom para isso, muito melhor do que nós homens. Nós homens, a gente às vezes é muito duro na hora de levantar a voz, mas a gente fica com dó, mais fácil que mulher, né? Com filho, então, né? É terrível, né? Eu tenho criança pequena lá, o pequeno meu, né? Vai fazer 1 ano, ele já entende. Às vezes eu falo, não joga comida no chão. O que ele faz? Ele tenta me abraçar, né? Quando eu falo para ele não fazer alguma coisa. Como criança. A criança é esperta, ela sabe por onde ir, né? A minha filha que é menina, ela me agrada, né? Ela faz alguma coisa, ela me agrada, ela fala que me ama, tal. Por quê? Isso, né? Afetivamente, né? Você fica com dó. Você fala, pô, né? Tá pedindo para assistir mais um pouco de desenho, eu vou falar que não, tadinha, né? Não sei o quê. Eu sou muito mole para essas coisas. Eu sei que, racionalmente, eu sei que eu tenho que dar o limite. Mas você fica com o coração mole. E eu vejo, às vezes, a minha esposa, nesse ponto, ela tem uma firmeza, às vezes, muito maior que a minha. E ela me ajuda muito nisso, porque, às vezes, eu estou quase cedendo. Às vezes, a criança está ali insistindo comigo. Não, pai, é mais um pouquinho, não sei o que. Eu estou quase deixando, aí minha esposa me socorre. Se ela vê que eu vou deixar, ela fala, não, seu pai já deixou, ela me salva, né? Ela ainda me preserva. Fala, seu pai já deixou, agora não vai deixar não. E não sei o que, aí chora, esperneia, mas aí o que falou está falado, entendeu? Então, eu falo para vocês, eu vejo, né? Vocês, pode ser que vocês que estejam acompanhando aqui essa nossa conversa aqui, tenham filhos até mais velhos que os meus, né? E vocês vão saber que cada filho é um filho, né? Vocês sabem disso, cada um é um, e cada um vai por um lado, um tem um jeito, outro tem outro, mas todos eles precisam do quê? Em primeiro lugar, de limite, né? Eles precisam saber onde eles podem chegar, o que eles podem, o que eles não podem fazer, porque o que acontece? Isso afeta diretamente, veja bem isso que eu estou falando, eu dou aula de religião, né, nos colégios onde eu estou. Isso afeta diretamente a relação do menino, da menina com Deus, se ele não tem limite dentro de casa. Eu dou aula em Campinas, no colégio mais caro de Campinas, é um colégio católico lá. É uma molecada que tem dinheiro, que tem tudo na mão. E às vezes a família preserva essa criança de tudo, para que não sofra, para que não tenha problema. É motorista que vem buscar tudo. A criança tem um espirro, ele tem tudo na mão ali. E essas crianças, a maioria delas, espiritualmente, elas são destruídas. Elas não conseguem estabelecer relação com Deus, porque elas não têm limite dentro de casa. E quando os sofrimentos da vida aparecem, o que esses meninos, essas meninas fazem, sobretudo na adolescência? Começam a aparecer as desilusões amorosas, começam a aparecer defeitos dos pais que antes eles não viam e agora estão vendo. Tudo isso vai colocando eles numa crise tão grande que eles não conseguem acreditar em Deus. Porque eles dizem assim, mas onde Deus está? Né? E eles vêm atrás da gente, que é professor de religião, e falam, não, eu não consigo acreditar em Deus, não é possível que Deus permita isso, não é possível que Deus tenha deixado isso acontecer. Não, se Deus existisse, isso não... Por quê? Porque essa criança, esse menino, essa menina, nunca teve limite e nunca sofreu na vida. Nós não podemos privar os nossos filhos do sofrimento. O sofrimento é uma dimensão importantíssima da fé cristã. Não existe Cristo sem cruz. Anunciar um Cristo sem cruz é um problema. Tem muita igreja por aí, né? Existe uma tendência teológica, tem muito padre, inclusive, né, que tira o Cristo crucificado das paróquias por aí, né? Às vezes a gente entra e vê lá, ao invés do Cristo crucificado, tem o Cristo ressuscitado, né? Quando você tira do católico a experiência da cruz, você falseia o evangelho. Você fala da alegria da ressurreição, mas você não está mostrando que antes de chegar na ressurreição tem cruz, tem calvário, tem flagelação, tem sofrimento. A nossa vida é assim. E nós não podemos falsear
o Evangelho, nós não podemos negar aos nossos filhos essa dimensão do sofrimento, da frustração. Ah, eu queria ver um desenho, é só um pouquinho, tá, você queria, mas agora é hora de dormir, você vai dormir, vai chorar, a gente vai ficar com o coração partido, vai ficar morrendo de dó, porque afinal de contas até daria para deixar, mas como eu preciso dar limite, a criança ela vai ter essa desilusão, ela vai ter esse sofrimento. Por quê? Porque a vida é assim. Aquilo que nós pais devemos fazer na educação dos nossos filhos é um treino para a vida. Quando ele chegar no mundo vai ser assim. Então nós temos que preparar desde já. Nós temos que preparar desde já. Então ele tem que saber que tem coisas que ele pode, tem coisas que ele não pode, tem coisas que ele vai poder dizer, tem coisas que ele não vai poder dizer. E a gente não pode ter medo também de confiar naquilo que é a nossa intuição. Naquilo, às vezes a gente olha para a nossa educação, a educação dos nossos pais, a educação que os antigos falavam, e a gente acha, né, hoje em dia, porque o psicólogo tal, fulano de tal, especialista tal falou, às vezes a sua avó sabe mais de filho, de educação de filho, do que 10, 12 psicólogos juntos. Se você olhar os seus avós, né, eu olho para os meus, né, a minha avó ela criou 14, né, eram 14 filhos, né, meu pai e mais 13 irmãos. Como que uma pessoa educava? E todo mundo, gente que presta, né? Gente que trabalha, gente que constituiu família, né? Não são pessoas sem defeito, mas são pessoas que buscam viver bem, inclusive a fé. Inclusive a fé. Né? Então, quer dizer, será que essas pessoas não sabiam educar? Lógico que sabiam. Então a gente precisa esquecer um pouco essas influências externas, que não tem como base o Evangelho, e buscar as referências que realmente podem acrescentar alguma coisa para nós, né? Santo Agostinho ele dizia que a educação, olha que interessante, né, o que Santo Agostinho dizia, ele dizia a educação é um penoso processo de purificação moral, que vai conduzindo o indivíduo do erro e do vício às virtudes. Isso é educação de verdade. Educação de verdade é você pegar, né, uma criança que é pedra bruta e você vai lapidando, né, para que essa criança aprenda a obedecer, aprenda a pedir bênção, né? Hoje em dia, quantas crianças pedem a bênção, né, para os pais, para os avós, e eles não querem pedir, não. Eu tenho a minha pequena, eu falo, pede a bênção para sua avó, pede a bênção para o seu avô. Às vezes ela fica brava, ela recolhe a mão, ela não quer dar a bênção, e eu insisto. Eu falo, então você não... Aí o pessoal, né, se eu fosse seguir o que os psicólogos dizem, você não pode traumatizar a criança. Eu digo para minha filha, se você não pedir bênção para sua avó, você não vai vir aqui mais. Eu não vou te trazer mais, você não vai sair mais de casa comigo. Né? Onde já se viu ser mal educado assim? Né? Eu já vi muita gente da minha família me critica, fala, hoje em dia educar a criança assim, você não pode falar isso. Eu falei, lógico que eu posso, o filho é meu. É lógico que eu posso. Quem é que vai ditar para mim como que eu posso educar o meu filho? Sou eu. O filho é meu. A responsabilidade é minha. Quem sustenta sou eu. Quem paga a escola sou eu. Quem paga as roupas da criança sou eu. Então sou eu que tenho o dever de dizer como vai ser e como não vai ser. Né? E você também, que é pai e mãe. Né? Então às vezes parece um moralismo, né? Isso aí, mas não é. Né? Não é um moralismo. Não é uma dureza para educar. Né? Eu abraço todos os dias os meus filhos, eu brinco com eles todos os dias, eu falo para os meus filhos que eu amo a cada um deles, né? Quando eu saio, se eu consigo passar no mercado, comprar, eu sei que eles gostam lá de chocolate, trago para eles, eu também cuido, eu também mimo, só que eu acho que o grande problema hoje é saber dosar a coisa. Você tem que agradar, você tem que dosar. Você não vai sair batendo nos seus filhos, né? sem necessidade. Às vezes uma palmada, às vezes uma chinelada, vale a pena. Né? No começo, né, eu me lembro logo que eu tive, né, quando ela começou a crescer, a minha menina desobedecia muito, né? Eu me lembro de um conselho que a minha mãe me deu. A minha mãe falou assim para mim, né? E a minha esposa ficou até escandalizada. Ela falou assim, olha, tá fazendo muita birra assim, não é para bater e esganar, mas dá uma chinelada. Eu fiquei até assim, falei, mãe, né, mas dá uma chinelada, ela é pequena. Minha mãe falou, dá uma chinelada. Falou, porque você está falando, tentando explicar para ela, ela é muito pequena, ela não vai entender, então bate.
Se você der uma chinelada, vai ser uma vez só, porque aí ela não vai entender por quê, mas ela sabe que se ela fizer, ela apanha, então ela sabe que tem um limite. Aí quando ela crescer, você explica. Beleza, foi uma vez só. Eu delimitei, né? Foi uma palmadinha só, né? Eu delimitei, lógico, não bati, não agredi, né? Isso é absurdo, né? De se fazer, mas é limitar. A criança saber que ela tem um limite, né? E isso é amor, né? Isso é amor, né? E é interessante, São Luís da França é um santo que teve filhos, teve 6 filhos, né? E uma vez ele tinha uma vara, né? Que quando os filhos dele eram moleques, eram danados, às vezes ele, né, repreendia os filhos e usava uma vara, né? E aí uma vez um dos filhos dele, né, já moço, perguntou: pai, por que quando a gente era menino o senhor usava aquela vara lá e a gente, né, tomava lá umas lambadas de vez em quando, né? E São Luís ele vai dizer para os filhos, ele falou assim: aquilo eu fazia por amor a vocês e para que vocês pudessem se tornar bons pais, bons homens, bons cristãos, né? E eu preferia que eu desse uma palmada em vocês do que vocês depois entrassem num sofrimento eterno na outra vida, né? Eu bati em vocês aqui para vocês não apanharem na outra vida, né? Quer dizer, para não perderem a própria alma, né? Então, quer dizer, é um cuidado, né? Então, limitar é isso aí, e é você que vai ter que fazer isso. E agora, é claro, você não pode também só limitar. São Paulo fala isso, né? Pais, né, sejam sábios ao repreender seus filhos. Ele fala isso na carta aos Colossenses. Para que São Paulo fala isso? Ele usa uma expressão interessante: para não exasperá-los, né? Traduzindo aqui na nossa linguagem, né, de hoje em dia, né? Traduzindo aí em linguagem corintiana, né, para a gente entender. O que São Paulo está querendo dizer com isso aí? Né? Não aperta demais, senão eles vão espanar. Eles vão espanar. Citando um caso de experiência pessoal minha mãe, né? Minha mãe é viva ainda, meu pai já é falecido. A minha mãe, ela nos educava trazendo a gente assim na rédea curta, e nós somos em 2 só lá, né? Eu e um outro irmão meu. E a minha mãe era assim, né? Como a gente era muito parceiro, estava sempre junto, às vezes o que um fazia, o outro estava junto ali. Em geral, os 2 apanhavam juntos, né? Quando fazia alguma coisa errada. O que acontecia? Eu desobedecia muito mais a minha mãe, porque eu sabia que se eu fizesse certo, mas se eu tivesse com meu irmão na hora errada, ia sobrar para mim. Então, na dúvida, eu fazia errado, né? Por quê? Porque eu sabia que ia sobrar, porque puxava demais. Aí, com meu pai, a relação era outra. Meu pai, ele levava a gente pelo amor, pelo constrangimento, né? Não que minha mãe não nos amasse, a gente sempre se sentiu amado por ela, né? Tanto é que eu e meu irmão, nós somos bastante apegados a ela. Só que o meu pai, ele tinha um jeito de conduzir a coisa que era tão na conversa, era tão no amor, e ele fazia as coisas de um jeito e conduzia as coisas de um jeito que a gente ficava sem graça de desobedecer. Às vezes dava vontade até, mas a gente não tinha coragem de desobedecer. Que a gente fala: puxa vida, né? Desobedecer o pai, né? Até podia, mas vou fazer. Entendeu? Então, é o conselho de São Paulo, né? Nós temos que apertar, temos que puxar, temos que educar, que colocar limites, mas nós temos que ser sábio também, porque senão a gente espana, e se a gente espanar, a gente perde o filho. Se nada pode, tudo também é um limite excessivo, nós vamos perder esse filho. Na hora que ele se sentir livre desse limite, ele vai batendo cabeça aí para todo canto, né? Puxar demais pode ser um mal. Soltar demais também pode ser um mal. Então, qual é a medida? É o justo meio, é o equilíbrio, é a prudência. Nós temos que limitar, nós temos que colocar o que pode e o que não pode, mas nós temos que, em alguns momentos também, soltar a rédea um pouco, para que os filhos respirem, se desenvolvam. Eles são pessoas, nós temos também que ter na nossa cabeça que os filhos são pessoas diferentes de nós, e cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu gênio, e cada um tem o seu jeito e o seu tempo de aprender as coisas. Às vezes, com um filho, você vai falar uma vez, ele vai fazer. Com outro, você vai falar 10 vezes, ele não vai fazer, e aí quando você não está falando, ele pega, vai lá e faz. Entendeu? Então não há receita,
para isso, né? É por isso que eu acho até perigoso, né? Quando eu vejo muito católico falando, eu estou seguindo os conselhos do fulano, de tal psicólogo, de tal pessoa, fulano é católico, ele fala tudo sobre educação. Cuidado, né? São Paulo, ele dá esse conselho também. Ele fala, aproveite de tudo que vocês virem, aproveite o que é bom, mas descarte o que é mal. E quem é que dá esse critério para nós? O Espírito Santo. Então nós, como pais, nós temos o dever moral de rezar muito por nossos filhos e pelo nosso casamento, né? Nós temos que rezar pelo nosso cônjuge, né? A esposa, o esposo, e temos que rezar pelos nossos filhos. E o Espírito Santo, isso que eu estou falando não é brincadeira, o Espírito Santo, ele vai nos dando a graça do discernimento das situações. A gente vai conseguindo entender onde a gente deve agir, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, né? O Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos inspirando, porque nós que somos humanos, a gente descumpre a nossa palavra muito facilmente. A gente promete as coisas para Deus, na primeira oportunidade a gente já foge daquilo que a gente prometeu. Agora Deus é perfeito. Se nós pedimos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, o Espírito Santo, ele não está de brincadeira, ele vem mesmo. Se eu peço vinde, ele vem. Se Deus me chamar, eu digo que vou e não vou. Mas o Espírito Santo, se eu peço para que ele venha em meu socorro, ele vem mesmo. E eu tenho que acreditar nisso, né? O que vai dar o tom dos frutos da minha vida, da minha família, do meu matrimônio, da minha educação de filhos, o que vai dar o tom disso é a minha fé. A maneira como eu creio vai determinar a maneira como as coisas acontecem dentro da minha casa, né? Se você falar isso para qualquer pessoa fora desse ambiente de igreja, a pessoa vai achar isso uma besteira sem tamanho. Vai falar, não, existem técnicas para educar o filho, existem técnicas, né? Tipo o Super Nani, né? Você vai aplicando técnicas, tá? Mas nenhum ser humano vem com manual de instruções, porque cada ser humano é único. Quem que nos criou? Deus. Quem é capaz de conhecer o nosso íntimo melhor do que nós mesmos? Deus. Então nós temos que pedir ajuda a quem? A Deus, né? Quando você quer saber, você está com um celular, deu problema, você quer saber onde está o problema, você faz o quê? Você vai no manual do fabricante para saber onde está o problema no aparelho. Quem nos criou? Deus. Quem é o nosso fabricante? É Deus. Então quem é que vai saber como nós funcionamos muito bem? É Deus. A quem nós devemos perguntar? A Deus, né? Como pais nós temos que fazer isso. Santo Afonso de Ligório, ele dizia que quem reza se salva, quem não reza se condena. E ele dizia, qualquer pessoa em qualquer estado de vida, religioso ou casado, padre, celibatário, solteiro, casado, viúvo, qualquer pessoa em qualquer estado de vida, ela só vai conseguir cumprir bem a sua missão se ela rezar, né? Por quê? Porque é falando com Deus, é ouvindo o que Deus tem a nos dizer, que nós vamos tendo discernimento das situações, né? Então a gente tem que fazer isso, tem que colocar Deus dentro da nossa casa. Quando a gente casa, nós recebemos pelo matrimônio a graça de Deus habitar conosco dentro da nossa casa. É isso que é o casamento. O casamento é feito a 3. Vocês já ouviram isso, né? O casamento é feito a 3, não é marido e mulher, não. É marido, mulher e Deus. E depois os filhos, né? Então, qual é o centro da casa? Qual é o centro da família? É o marido e a mulher, né? Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente fala de educação de filhos, muita gente pensa que os filhos são o centro da casa. Não. O centro da família é o esposo e a esposa. É dali que o amor gerado entre os dois vai frutificar nos filhos. E a vida dos filhos, né? O marido e a mulher, eles são o sol ali. E os filhos, eles são os planetas aí que orbitam em torno do sol. Os filhos, eles vão orbitar em torno do amor do marido pela mulher, da mulher pelo marido. Essa é a lógica do matrimônio. O matrimônio começa como? Com marido e mulher dentro de uma casa. Os filhos chegam depois. E depois os filhos saem, e quem é que fica de novo em casa sozinho? O marido e a mulher. Por quê? Porque essa é a lógica de Deus, né? É do amor do pai e da mãe que saem todos os exemplos que os filhos precisam. Mas é também de onde saem todos os problemas que os filhos podem ter, inclusive na vida matrimonial deles, né? Se eles não veem esse testemunho e tudo mais. Por isso os nossos filhos merecem
o nosso esforço, a nossa oração, né? Merecem o nosso discernimento, a nossa sabedoria, né? Discutir, a gente vai discutir, ter problema, a gente vai ter problema, mas a gente tem que ter uma prudência de como fazer isso, né? De como fazer isso, né? Dando um exemplo bobo, né? No último final de semana aí, a gente estava limpando casa lá, nós mudamos de casa recentemente, tá uma bagunça, né? Nós mudamos, tá em obra ainda, a casa para onde a gente mudou. Homem tem uma cabeça, né? Uma lógica de pensar, até porque nós homens não conseguimos fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Uma questão cerebral, isso não adianta, né? E também não adianta a mulher querer cobrar que o homem faça duas coisas ao mesmo tempo, falar, mas você estava fazendo tal coisa, não viu tal coisa? Não viu, né? Não adianta, né? A gente funciona dessa maneira. Então, geralmente a gente vai fazendo as coisas em parte, né? E geralmente a mulher tem mesmo, até por uma questão natural. A mulher, como ela é mãe, como ela gera a vida, a mulher ela consegue ter uma capacidade de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, né? Vê mulher fazendo serviço de casa, né? A mulher está com a criança no colo, né? A chaleira no fogo, está fazendo almoço, está atendendo o telefone, está resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo e consegue, né? Dá conta, né? Tranquila, e não se perde, né? Isso que é interessante, né? A mulher, você acha que elas vão esquecer uma coisa, elas não esquecem não, elas estão ali ligadas ali porque é uma questão natural, né? Aí eu lembro que eu comecei a fazer as coisas lá, aquela metodologia masculina, né? Você vai fazer as coisas lá, demora toda a vida naquilo que é o menos importante, com outras coisas pegando fogo para fazer. Aí vem minha mulher e falou, não, por que você não faz tal coisa? Aí eu já achei que falou atravessado comigo, aí eu já comecei a falar, né? Não, mas eu estou fazendo aqui, depois eu faço lá, e não sei o que. Resultado, a gente percebeu, ela falou de um jeito, eu respondi de outro, e as crianças olhando. Estavam na sala brincando, olhando, né? O que a gente fez? A gente parou por ali, né? Não que a discussão não continuou, não, continuou depois, mas não ali. Por quê? Porque não é o momento. Aí deixamos as crianças brincando, ela veio e falou para mim qual era a lógica que ela tinha pensado da organização, eu entendi, falei, tá bom, então vou fazer e resolver o problema. Então, essa sabedoria que a gente tem que ter, inclusive de não colocar para os filhos problemas que não são deles, que são nossos enquanto casal. Tem coisas que correspondem ao casal, coisas do casal não é para ser discutido na mesa, né, junto com os filhos, né? Também não é para você fazer os filhos tomarem partido, né? Tomar partido ou do pai ou da mãe, né? Tem às vezes casal que acaba caindo nisso, não se deve fazer isso, né? Você tem que pensar que o centro da família é o seu amor enquanto esposo pela sua esposa. E não é você contra a sua esposa querendo gente como partidário seu, né, para defender a sua causa contra a sua esposa, né? Não é ninguém contra ninguém, mas são todos unidos e voltados para Deus. É fácil? Não é fácil. É desafiador. É o que eu falei. Não existe cristianismo sem cruz, né? E nós que somos casados, nós somos chamados a encontrar a cruz no casamento, né? Nós somos chamados também, não só a ficar na cruz, mas encontrar a alegria da ressurreição também. Quantas vezes a gente dá cabeçada, mas depois a gente pede desculpas, pede perdão, recomeça, retoma. Então nós devemos ter essa visão de que é uma vocação elevadíssima, né? A irmã Lúcia, que foi a última vidente, né, de Nossa Senhora de Fátima, né, a última pastorinha, morreu com quase 100 anos de idade. A irmã Lúcia, um pouquinho antes dela morrer, ela morreu em 2005. Em 2004, um cardeal italiano mandou uma carta para a irmã Lúcia e perguntou para a irmã Lúcia, irmã, quando a senhora viu Nossa Senhora? Nossa Senhora falou várias coisas a respeito do fim, né, quando a gente diz o fim, não é o fim do mundo, né? Quando a gente fala do fim na Bíblia, na igreja, nós estamos falando às vezes, porque para Deus, como Deus é eterno, para Deus não tem tempo, quando a gente fala do fim, às vezes pode ser que o fim demore 1 milênio para passar, né? Porque Deus é eterno. E Nossa Senhora falou alguma coisa do fim. E o cardeal ele pergunta para a irmã Lúcia, quando Nossa Senhora fala dessas batalhas no fim dos tempos, no fim de tudo, Nossa Senhora está falando especificamente do quê? E a irmã Lúcia respondeu, ela falou assim, ela não revelou, né, o conteúdo exato ali do terceiro segredo, que só o Papa sabe, e só o Papa
pode dar a explicação. O texto do terceiro segredo ele foi revelado, mas algumas minúcias aí que a igreja achou que não viria ao caso agora revelar. Mas a irmã Lúcia, ela fala para esse cardeal, ela fala: Nossa Senhora deu-me a entender que a batalha final será entre o demônio e a Virgem Maria. E esta batalha se dará em relação à família. Então, essas são palavras da irmã Lúcia, né? O que mais faz com que o demônio se irrite, o que o demônio mais tem como foco, como objetivo atacar, é a família. Isso não é à toa que a gente vê tentativas de aprovar aí o aborto, o casamento gay, todo tipo de coisa. Para quê? Para atacar a família, para desconstruir a família. Por quê? Porque se tem uma coisa onde ninguém consegue entrar, é nas relações entre marido, mulher e filhos, né? Dentro de casa, na família, é aquilo que eu falei agora há pouco. Se você der o tom dentro da sua casa, por mais que os seus filhos ao longo da vida tomem outros rumos, você pode ter certeza, ele pode andar por onde for, no fim das contas ele volta, né? Eu vou dar aqui um pequeno testemunho para a gente encerrar. Meu pai foi ministro da Eucaristia, ministro das Exéquias, um homem de igreja, assim, a vida toda. Minha mãe se tornou protestante quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Minha mãe viveu no protestantismo muitos anos. Meu irmão, eu dei catequese para ele, depois eu fui para o seminário. Meu irmão crismou e sumiu da igreja, não pisou mais na igreja, depois do crisma dele. E meu pai, eu ficava impressionado de ver, e às vezes até irritado de ver, a perseverança do meu pai. Meu pai, todo domingo, meu pai se levantava de manhã cedo, ele chamava meu irmão, que às vezes estava voltando das festas, das baladas dele lá, ele acordava meu irmão e falava: vamos comigo na missa? Meu irmão falava: não, eu cheguei agora há pouco, estou dormindo, dava uma desculpa qualquer, não ia. E ele chamava minha mãe, que era evangélica, e falava: vamos comigo na missa? E minha mãe ficava brava, toda vez. E aí chegou num ponto que eu interferi como filho. Eu falei: pai, por que o senhor faz isso, né? O senhor já sabe que né, meu irmão não quer ir, a mãe não quer ir. Ele falou: como católico, eu casei com a sua mãe na igreja, eu constituí família, eu eduquei vocês na igreja, é minha missão, é meu dever como esposo salvar todo mundo que está aqui dentro. Então eu rezo por todo mundo e eu quero que todo mundo vá para o céu junto comigo, e eu quero que antes de ir para o céu, que vão para a igreja, que recebam sacramentos, que se confessem, que comungam. E o meu pai, ele falava uma coisa, né? Falava isso para minha mãe e para o meu irmão: vocês ainda vão à missa comigo, nem que seja a missa de corpo presente. Em 2013, meu pai levantou para trabalhar, ele trabalhava, né, cedinho, entrava às 6 horas da manhã, e ele se levantava às 4 para rezar. Ele fazia as orações dele, tratava dos passarinhos, tomava café e ia trabalhar. E no dia 18 de outubro de 2013, meu pai se levantou e passou mal, provavelmente já estava tendo um derrame durante a noite, e quando ele foi pendurar as gaiolas de passarinho, ele caiu, bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano. Entrou ainda para dentro de casa, não conseguiu falar mais e caiu na sala de casa. Minha mãe, quando levantou às 7 da manhã para ir trabalhar, encontrou meu pai caído, ensanguentado no chão da sala, vivo ainda. No meio das mãos dele, os papéis com as orações que ele rezava, sujos de sangue. Ele ainda rezou antes de desmontar ali. Foi hospitalizado, eu fui chamado, estava já morando aqui em Campinas, faltava 9 meses para eu me casar. Foi 9 meses antes do meu casamento isso aí. E aí eu fui correndo para São João da Boa Vista, né, que é onde eles moram. Fui correndo para lá. Quando eu cheguei, meu pai estava vivo ainda. Cheguei às 11 da manhã, meu pai estava vivo. Ao meio-dia, na hora do Ângelus, o médico me ligou pedindo para ir até a Santa Casa. Eu fui. Ele avisou: seu pai, a hora que bateu o meio-dia, seu pai morreu. Seu pai teve 6 paradas cardíacas e a gente não conseguiu segurar. E o médico falou, e curioso que foi exatamente a última parada cardíaca, é a hora que bateu o meio-dia, né? A hora do Ângelus, a hora da Ave Maria. E
Muito bem, aí eu fui correr atrás das coisas do velório do meu pai, e minha mãe era daquelas evangélicas que não pisava, não queria saber de nada da Igreja Católica. E no dia seguinte, quando foi enterrar meu pai, um pouco antes de enterrar, chegou o padre. E a gente achava que o padre ia chegar só para encomendação, e o padre chegou com tudo de missa lá, as coisas de missa, e já falou: pode virar o caixão aqui de frente aqui para o altar, a gente vai rezar a missa. Aí eu falei para minha mãe, mãe, eu sei que a senhora não participa dessas coisas e tal, se a senhora quiser ir para casa, tomar um banho, descansa um pouco, daqui a pouco eu mando alguém buscar a senhora, na hora que acabar a missa, aí a gente segue o enterro. Aí minha mãe falou: não, eu vou participar. E o meu irmão, que também tinha uma aversão à fé, falou: eu vou participar. Então o que meu pai falou, de fato se cumpriu. Vocês vão participar todos da missa junto comigo, nem que seja a missa de corpo presente. E foi. Dali em diante a minha mãe deixou o protestantismo e meu irmão voltou para a igreja também. Largou a namorada que ele tinha, começou a namorar uma moça que é de igreja, que é católica, vão se casar agora. Então a gente vê a fidelidade no matrimônio não é só uma fidelidade de não trair, mas é uma fidelidade de rezar pelo outro, é uma fidelidade de cuidar da salvação do outro, né? E eu dou esse testemunho da minha família, né, do meu pai lá, pela fidelidade e pela perseverança dele, né? E eu me lembro dessa fidelidade, dessa perseverança, que é o que me faz me levantar todos os dias e insistir com os meus filhos, insistir com a minha esposa, em tentar superar os meus defeitos, em tentar melhorar, né, para que também eu possa ajudar a salvar a minha família, né? A salvação não é uma obra que se faz sozinho, né? Deus nos colocou no mundo para a gente viver em comunidade, viver para o outro. É por isso que não existe salvação sem igreja, né? Nós caminhamos juntos, certo? Então, espero que para vocês, esposos, pais, fique essa mensagem, né? Busquemos a vontade de Deus, busquemos ser santos, busquemos a igreja, né? Busquemos os sacramentos, vamos procurar rezar em casa, né? Pelo menos que seja uma vez por semana, uma dezena do terço. Rezem juntos, né? Todos, né? Que seja pouquinho, mas rezem pelo menos uma vez. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, se for muito difícil, que comece assim, né? Rezem pelos filhos de vocês, uns pelos outros dentro de casa, e busquemos sempre conhecer. A gente vai conhecer e amar mais as coisas de Deus na medida em que a gente vai conhecendo a Deus, né? Então busquem isso, né? Busquem o conhecimento através dos vários meios que a gente tem. Hoje em dia a gente tem tantos meios católicos, as TVs católicas, os perfis católicos, né? Tanta coisa. Inclusive, né, eu faço também um trabalho, divulgo aqui o meu para vocês aí, quem quiser depois, né? Pelo Instagram eu faço um trabalho com alunos e com famílias, né? Lá volta e meia eu gravo lá vídeos, formações lá pelo Instagram, é @rafael.tonon, Rafael com TH, rafael.tonon, T-O-N-O-N, né? Depois vocês me procurem lá, vocês vão achar. Eu procuro também compartilhar essas informações, dicas de leitura, o que eu vou achando de formação, né? Que primeiro eu uso para mim, para minha família, e depois eu compartilho também com os outros. Façamos isso, né? Vamos nos ajudar, né, a construir famílias santas para gerar e formar filhos fiéis para Deus. Deus abençoe vocês, que Jesus, Maria e José, Sagrada Família, nos acompanhem nessa jornada. Tchau, tchau.